Que bom que a gente vai poder agora caminhar para a nossa mensagem. Um culto onde a gente pode relembrar o sacrifício de Jesus é sempre muito especial. Isso é efeito especial aqui da mensagem, foi tudo combinado, né? Tá tudo combinado. É para chamar a atenção, presta atenção na mensagem. Que coisa boa, a gente vai poder celebrar. Nesse mês de janeiro, nós não estamos seguindo nenhuma série de mensagens, nós estamos com algumas mensagens que Deus tem colocado no nosso coração para compartilhar com vocês. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse desafio de ser cristão. Eu e você vivemos a vida cristã e entregamos a vida para Cristo e relembramos isso agora na ceia, de que para nós o viver precisa ser Cristo. E para que a gente possa viver isso de maneira plena, de maneira completa, a gente precisa ser de fato, ser um cristão genuíno, ser um cristão verdadeiro. Alguém que demonstra a presença de Cristo em nós. Alguém para quem as pessoas possam olhar e dizer, olha, aí vai alguém que é diferente de quem eu não conheço por aí. Aí vai alguém que tem algo que eu não sei explicar. Aí tem alguém que tem um brilho, né? Você já ouviu isso? Tem uma luz diferente. E é verdade, a gente precisa seguir assim. Então, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre os desafios de um cristão genuíno, desafios que eu e você precisamos vencer, ultrapassar, para que a nossa vida possa, de fato, refletir Jesus. Para que a nossa vida possa, de fato, mostrar e revelar Jesus para as pessoas. Esse Jesus que celebramos aqui, esse Jesus que celebramos na ceia, que relembramos o sacrifício dele por nós. Nós vamos usar como texto base 5 versículos de Hebreus capítulo 3. Vai ser projetado aí para você, se você quiser abrir na sua Bíblia, Hebreus capítulo 3, do verso 12 até o verso 14. Vamos ler juntos aí. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Nós precisamos, então, não deixar que o pecado, não deixar que as coisas do mundo possam atrapalhar a nossa maneira de viver. Nós precisamos hoje, no dia que se chama hoje, ou seja, nesse momento que vivemos, como igreja de Cristo, vivemos incentivando uns aos outros. Nós precisamos viver, de fato, encorajando uns aos outros. É isso que a palavra de Deus nos traz e nos diz. Nós precisamos viver um testemunho hoje. Então, um ponto que eu quero colocar para você é: o tempo é hoje. Hoje é o tempo de você viver para Jesus. Hoje é o tempo de você demonstrar Jesus. Isso nós fazemos de maneira muito especial, porque é tempo de buscar a Deus hoje, não é amanhã. Eu talvez busque a Deus quando eu tiver mais tempo. Não, hoje é tempo de você buscar a Deus. Hoje é tempo de você renovar o seu compromisso com o Senhor. Todos os dias você precisa se oferecer em sacrifício ao Senhor e renovar o seu compromisso. Mas eu e você somos falhos, não é verdade? Eu e você muitas vezes não conseguimos ser tão firmes naquilo que a gente está decidido fazer, porque nós somos pressionados todos os dias. Então hoje é tempo também de confessar pecados, a palavra de Deus diz isso. Nós precisamos uns dos outros para nos fortalecer nessa comunhão. E é claro que o tempo é hoje para que a gente possa viver uma nova vida em Cristo, como cristãos genuínos e verdadeiros. Hoje é o tempo de você ouvir a voz do Senhor, de não endurecer o seu coração, porque o pecado faz isso. O pecado nos afasta de Deus e endurece o coração. Muitas vezes a gente nem percebe mais que está pecando. Muitas vezes a gente nem percebe mais que está se afastando do Senhor. Mas a palavra de Deus traz essa exortação para nós. Então, não espere, não fique indeciso. Tome a decisão hoje, dia 12 de janeiro, estamos no comecinho do ano. 2025 vai ser um ano onde eu vou experimentar da presença do Senhor e vou viver Cristo.
E você é um cristão genuíno, você é um cristão verdadeiro. Vou demonstrar através das minhas atitudes a presença de Cristo em mim. Nós não podemos esperar. Sabe, eu e você, nós precisamos demonstrar algo. As pessoas estão olhando para nós. Vai aparecer para você uma imagem de alguém olhando para dentro de uma caixa. Olha só. Isso parece comigo e com você. É como se nós fôssemos essa caixa e as pessoas estão olhando para dentro para ver o que tem dentro. E sabe o que elas precisam ver? A glória de Cristo precisa ser manifestada através das nossas ações. A glória de Cristo precisa ser manifestada através daquilo que a gente produz. Sabe, um alerta para mim e para você é: não espere que alguém imite aquilo que você não faz. Não espere que alguém faça algo que você não faz. O apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. As pessoas podem imitar o que você faz? As pessoas que convivem perto de você podem agir e reagir como você reage? Porque isso vai ser aquilo que Cristo faria. Você está agindo e reagindo conforme Cristo faz. Não é só quando você está no culto, não é só quando você está na igreja, não é quando você só está lendo a Bíblia, não. Alguém já disse que caráter é aquilo que você faz ou que você é quando ninguém está te vendo, quando você está sozinho, não tem ninguém. Quando ninguém está te olhando, o que você faz? Qual é a sua atitude? Ou você só é bom, você só é honesto, você só é correto, você só fala coisas boas quando tem gente por perto, quando não tem, não. Jesus Cristo, quando molda a nossa vida, quando transforma a nossa vida, Ele molda o nosso caráter. Nosso caráter é transformado ao caráter de Cristo. E aí vem um primeiro ponto importante, que eu e você precisamos desenvolver. Que é o primeiro desafio, que é o desafio da integridade. Eu e você precisamos ser homens e mulheres íntegros diante do Senhor. Não podemos viver uma vida de hipocrisia. Não podemos viver uma vida onde a gente diz algo e aparenta ser alguém muito bom, muito correto, mas na verdade, por dentro, a gente não cumpre muito aquilo que a gente faz. Lembra que as pessoas estão olhando para você, elas não podem imitar aquilo que você não faz. Interessante que essa integridade, ela precisa ser mostrada em fidelidade. Eu preciso ser fiel ao Senhor em tudo que eu faço. Quando você lembra da parábola dos talentos, lá de Mateus 25, você vê isso. A gente percebe naquela parábola que teve alguém que não foi fiel naquilo que foi colocado na mão dele. Não foi fiel no pouco. Não é isso que o Senhor Jesus disse? Ele disse para aqueles homens que investiram, que produziram, e olha, você foi fiel no pouco, então eu vou te colocar sobre o muito. Seja fiel com aquilo que você tem. Seja fiel com aquilo que você pode produzir para o Senhor. Esse ano nós vamos falar muito disso, de entrega, de você servir a quem está perto de você. Seja fiel no seu compromisso com o Senhor. Mas também nós temos que mostrar integridade baseado na nossa honestidade. Temos que ser sinceros naquilo que a gente diz, naquilo que a gente faz. Nós temos que agir com honestidade em tudo o que nós fazemos. Não dá para dar jeitinho, sabe? Jeitinho é demoníaco. Jeitinho não é de Deus. Jeitinho é um jeitinho da gente manipular as coisas para querer fazer do nosso jeito. Nós precisamos ser íntegros, honestos, e nós precisamos viver uma vida irrepreensível diante das pessoas. O que é viver de maneira irrepreensível para ser um cristão genuíno? É não errar? É não falhar? Alguém de vocês aqui consegue viver todos os dias sem errar nada? Se tem alguém, levanta a mão. Minha mão está baixada, tá? Porque eu não consigo. Você consegue? Não conseguimos. Mas então, como ser irrepreensível? Sabe, nós precisamos estar submissos ao Espírito Santo de Deus. Ser irrepreensível é
aquilo que vai brotar na minha mente, no meu coração, de algo errado, algo que desagrada a Deus, algo que não vai trazer glória para o nome de Deus, como a gente viu naquele exemplo, né? As pessoas vão olhar para dentro daquela caixa que somos nós, e a glória de Deus não vai ser manifestada naquilo que eu estou pensando, naquilo que eu estou intentando fazer. Vem o Espírito Santo e diz: olha, cuidado, não faça isso. Aí você para em oração e diz: é verdade, não posso fazer isso. Ser irrepreensível é viver de maneira tal que o Espírito Santo vai conduzir você para que não precise outras pessoas repreender você pelo seu erro, mas que o Espírito Santo mesmo vai te apontar e você vai dar voz, você vai dar ouvidos à voz do Espírito Santo e vai dizer: Senhor, é verdade, eu estava pensando em fazer isso, mas não vou fazer, porque isso não vai trazer glória para o teu nome, porque eu sou um cristão genuíno, eu sou um cristão verdadeiro, e eu amo a Jesus e quero mostrar Jesus em tudo o que eu faço. Lá em João, capítulo 16, o texto ali vai dizer que o Espírito Santo vem para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Lá no versículo 8. Ele vem para nos convencer, e é Ele que vai convencer você aquilo que é correto, para que você possa de fato viver essa vida de integridade. Interessante que no versículo 13, desse mesmo capítulo de João 16, ele diz que esse Espírito de Deus, ele vai nos guiar em toda verdade. Viver uma vida de integridade é viver uma vida focada naquilo que é a verdade de Deus para mim e para você. Quando você vive a verdade, você não vive mais com medo. Quando você vive a verdade, você não vive mais pressionado por nada, porque você não deve nada. Você não esconde nada de ninguém. Você não tem que se preocupar com ninguém te acusando de nada, porque tudo que você faz é correto, é íntegro, é verdadeiro. Porque é esse Espírito Santo que vai guiar você em toda a verdade. Primeiro desafio para ser um cristão genuíno é viver uma vida de integridade. Mas vem um segundo desafio, que é o desafio da confiança. Eu e você precisamos viver 100% confiados em Cristo, na obra dele e não em nós mesmos. Você vive confiado em quê? Em quem você confia? Você confia na sua capacidade? Você confia na sua capacidade de produzir? Você confia na sua capacidade intelectual? Você confia no quão você já se estudou e já se preparou para viver a vida que você vive? Você confia nos recursos que você pode produzir? Você confia naquilo que você construiu como um ambiente seguro para viver? Ou você vive confiado em Deus? Sabe, essas situações todas são circunstanciais. Paulo, lá em Filipenses, capítulo 4, versos 12 e 13, ele diz assim: olha, sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. E aí vem o texto que todo mundo fala, só esse pedaço. Tudo posso naquele que me fortalece. Muitas vezes a gente usa esse texto para confiar, para depositar nossa confiança em Deus, e dizer assim: não, agora eu posso tudo. Só para aquilo que é bom, né? Eu posso tudo só para... Não. Você pode tudo até passar fome. Você pode tudo até ficar desempregado. Você pode tudo até ficar doente. Porque você pode tudo isso, porque não é isso que conduz a sua vida. É Cristo que te fortalece. Essa é a confiança que eu e você precisamos viver. Para ser um cristão genuíno, esse texto tem que estar completo na minha vida e na sua vida. Eu e você precisamos aprender o segredo de viver contente em toda, em qualquer circunstância. Confiança. Eu não dependo mais de mim. Eu dependo se eu tenho, se eu não tenho, se eu posso, se eu não posso, se eu conseguir, se eu não conseguir. Eu dependo de Cristo e da presença dele em mim. Eu dependo daquilo que ele tem para mim. Esse texto mostra que a gente precisa ser 100% dependente de Deus. Não mais confiados em nós mesmos. Esse texto mostra que a gente precisa desenvolver coragem, sim, mas é coragem para superar e enfrentar essas situações do dia a dia, da vida, porque é Deus que nos fortalece.
Esse texto faz com que eu e você vivamos com determinação. Sabe o que é viver com determinação? Não é aquela pessoa que hoje quer ir para cá, mas amanhã resolve ir para lá, depois resolve ir para lá para o outro lado, porque eu dei 2 passos e vi que estava meio difícil para cá. Não, agora não vou voltar, agora eu vou por outro caminho. Ah, não, agora eu não vou mais fazer esse curso porque ficou muito difícil. Ah, não, eu estava sonhando em construir aquela coisa, tal, mas não vou mais, que ficou meio complicado, não vou. Não. Determinação é você ter um alvo, um objetivo, você seguir firme naquele alvo. Porque o Senhor vai fortalecer você. E o Senhor vai capacitar você. Eu não estou falando de coisas materiais simplesmente. Estou falando de desafios que o Senhor vai colocar diante de você. E esse ano de novo, você vai ouvir muito isso, porque eu estou orando para que nós, como igreja, sejamos uma igreja de homens e mulheres, servos, discípulos de Jesus, que se envolvem, que servem, que oferecem de si para Cristo, mas confiado que Ele vai fazer a obra, confiado que Ele vai conduzir você. Não é porque você estudou, não é porque você se preparou. Você está disponível para ser discípulo de Jesus. Você está disponível para ser aquele que serve ao Senhor com determinação e com consciência de quem te chamou. O cristão genuíno precisa ter consciência do seu chamado e consciência de quem o chamou. Você vive com essa consciência? Você vive com a consciência de quem te chamou, te capacita? Jesus não chama a mim e a você porque nós somos capacitados, porque nós podemos, porque nós sabemos. Ele chama a mim e a você pela disposição do seu coração. Porque se nós não tivermos a consciência de quem nos chamou e do nosso chamado, nós também não vamos ter consciência de quem nos sustenta. Quando Jesus chamou aqueles 12 homens para segui-lo, você acha que ele estava preocupado com o potencial que eles tinham, o potencial humano que eles tinham? Muitos iletrados, pescadores, homens sem muita expressão. Jesus disse: olha, é você que eu quero, vem. Porque ele sabia o que estava no coração daqueles homens. E ele sabia que eles iam titubear em alguns momentos. O que aconteceu, não aconteceu? Mas aqueles homens aprenderam a depender do Senhor. Aprenderam a colocar a sua confiança somente em Jesus. Então, se você quer ser um cristão genuíno, primeiro, seja uma pessoa íntegra diante do Senhor. E segundo, deposite toda a sua confiança somente no Senhor. E nós vamos para um outro desafio que nós temos, que nós chamamos de desafio da visão. A visão é aquilo que direciona o nosso andar. O que é que direciona a sua vida? O direcionamento da sua vida está simplesmente para aquilo que é terreno. E muitas vezes a gente se pega fazendo isso, porque eu também me pego fazendo isso. Puxa, já estou com 51. Revelei a minha idade para quem não sabia, hein? Tenho aí mais do que uns 15, 20 anos de vida útil, né? Depois vai ser só canseiro e enfado, não é assim que a palavra de Deus diz? O que eu vou fazer? Como é que eu vou projetar meu futuro? Como é que eu vou desenvolver a minha visão de olhar para frente, saber como eu posso construir o que eu preciso até aqui 15, 20 anos? Não tem nenhum problema você fazer isso. O problema é quando essa visão se limita a isso. A visão que você precisa desenvolver precisa apontar para aquilo que é eterno, para aquilo que é duradouro, o que vai ficar depois que você partir. O que você está produzindo que vai permanecer. E não o que você está produzindo que vai simplesmente acabar. O que você está produzindo para a eternidade? Essa é a visão. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses 3, versos 13 e 14, diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para a que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. A sua visão aponta para esse chamado, para esse prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo?
Ou a sua visão aponta só para aquilo que você está olhando, que é palpável para você? A nossa fé precisa ser desenvolvida. A nossa fé precisa ser desenvolvida como algo que vai além daquilo que é visível. E a palavra de Deus ajuda a gente a entender isso. A fé, Hebreus 11, capítulo 1, versículo 1, Hebreus capítulo 11, verso 1 diz: a fé é a prova das coisas que não vemos. Não é verdade? Senão não é fé. Esperar o prêmio celestial de Deus em Cristo é olhar além daquilo que eu consigo enxergar. É essa visão que nós precisamos desenvolver como cristãos verdadeiros, como igreja de Cristo. Você consegue enxergar o que Deus vai fazer na sua vida nesse lugar? Você consegue enxergar o que Deus pode fazer conosco como igreja nesse lugar onde nós estamos? Quantas pessoas podem ser alcançadas através da sua vida e da minha vida? Quantas pessoas podem ser alcançadas através daquilo que Deus vai produzir em nós, através da nossa ação, da nossa atividade como igreja? E eu não estou falando de número, eu estou falando de resultado eterno. Eu não estou falando de quantidade. Eu estou falando de vidas sendo transformadas, restauradas, salvas por Jesus. Porque eu e você olhamos com os olhos de Deus para a minha vida, para a nossa vida e para esse lugar onde Deus nos colocou. A visão do Senhor para nós. Sabe, nós precisamos olhar para o passado simplesmente para aprender com ele. Mas nós olhamos para o passado, aprendemos com o passado. Nós vivemos o presente, mas nós olhamos para o futuro com o olhar do Senhor, todos os dias. Nós definimos alvos, objetivos baseados naquilo que o Senhor tem para nós. Nós compartilhamos isso com as pessoas. Nós podemos contagiar as pessoas com essa visão a partir da nossa decisão de ficarmos firmes naquilo que o Senhor tem para nós. Da convicção do meu e do seu coração. Visão tem a ver com essa convicção de fé, de vida, de perspectiva, de esperança, de futuro. Como você tem vivido? O que 2025 vai trazer para você? Qual a expectativa que você está colocando? E esse desafio da visão precisa bater no meu e no seu coração, para que a gente possa olhar com os olhos do Senhor, e não mais com os nossos olhos. Amém? Mas tem mais um desafio que eu quero compartilhar com você. O desafio do amor. Quando a gente lê 1 Coríntios 13, e a gente vê aquela declaração maravilhosa do que é o amor, esse amor ágape, o amor de Deus. Lá a gente fica muito claro para nós que nada do que a gente faz, se não for encharcado desse amor de Deus, ou se não for por esse amor de Deus, não serve para nada. Não é verdade? E quando ele termina aquele capítulo, ele diz assim, olha, agora permanecem esses três, a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. O amor de Deus que precisa brotar dentro do meu coração e do seu coração. Amar a Deus, amar a Jesus acima de todas as coisas. Você como cristão, quando as pessoas olham para essa caixa que é você, elas percebem você amando a Jesus acima de tudo? Ou você continua ainda amando a você mesmo? E esse amor que a gente vive por Deus faz com que a gente compreenda quem nós somos e podemos amar ao próximo, amar os nossos irmãos. Fruto desse impacto, dessa transformação do amor de Deus. Mas muitas vezes, muitos de nós, diz que ama a Deus, canta que ama a Deus, ora dizendo que ama a Deus, mas quando chega aquele irmãozinho do lado, fala assim, irmão, você não. Quando acontece aquela situação com uma pessoa próxima, essa aí eu acho que não serve. Sabe, a gente não está falando de você desenvolver relacionamentos tóxicos. É verdade, você tem que se proteger de algumas situações. Mas lembra que toda
ação de proteção tem que ser a partir das atitudes, não da pessoa. Eu posso não concordar e não gostar de algumas atitudes que algumas pessoas fazem, mas eu preciso aprender a amar aquela pessoa. Porque é assim que Deus ensina a gente a amar, não é verdade? Você já ouviu várias vezes que Deus ama o pecador, mas odeia o pecado, aborrece o pecado, detesta o pecado. Mas Ele continua amando o pecador e o mais vil pecador. A pessoa, aos nossos olhos humanos, mais desprezível, Deus ama e entregou o Filho dele por aquela pessoa. Por que eu e você vamos nos dar o direito de não amar? E de novo, cuidado, não distorça essa palavra. Eu não preciso amar a atitude errada, o pecado, a grosseria que aquela pessoa faz. Mas eu preciso continuar amando aquela pessoa, porque Jesus ama. E eu preciso amar como Ele amou. No Evangelho de João, Jesus vai dizer, olha, um novo mandamento vos dou. Vocês precisam se amar uns aos outros, assim como eu amei vocês. É mais do que amar a si mesmo. Esse mandamento de amar o próximo como a si mesmo é ampliado por Jesus. Você precisa agora aprender a amar como Jesus amou, incondicionalmente. Isso precisa fazer parte da minha vida e da sua vida, mas eu e você só vamos aprender a amar quando o nosso relacionamento com Deus tiver sido desenvolvido de maneira muito clara, muito próxima, quando o meu amor por Deus foi experimentado, a forma como eu amo a Deus e me relaciono com Deus, determina a forma como eu amo ao meu próximo, ao meu irmão, e me relaciono com ele. Eu queria que você olhasse para essa frase, que eu sei que está aí para você, no sentido inverso dela, ou de uma perspectiva um pouco diferente. Se as pessoas tivessem que medir o seu amor a Deus pela maneira como você demonstra amor pelo seu irmão ou por quem está próximo, como elas enxergariam o seu amor a Deus? Não sei se eu consegui fazer entender. Se quem está perto de você fosse medir o quanto você ama a Deus, partindo da maneira como você ama as pessoas perto de você, como ia ser medido? Que nota, ou que tamanho, ou que peso ia ter esse amor? Você já parou para pensar nisso? Porque é verdade. A palavra de Deus diz que se a gente diz que ama a Deus, a quem não vê, mas não ama o irmão, a gente é mentiroso. Você não está amando a Deus nada. Ame ao próximo como a si mesmo, ame como Jesus amou. Esse é um desafio importante para mim e para você. Eu e você precisamos vivenciar esse amor. Eu e você precisamos demonstrar que somos de fato cristãos, discípulos, seguidores de Jesus verdadeiros e não meros religiosos, e não mais um hipócrita. Eu e você precisamos amar e servir de maneira genuína, completa. Servir como cristãos de maneira genuína e completa. Sendo íntegros naquilo que a gente faz. Vivendo confiado naquilo que o Senhor tem para nós. Olhando com os olhos do Senhor e enxergando aquilo que Ele está fazendo no nosso meio. E a começar em nós. E amando ao nosso próximo, como nós amamos de fato a Deus. E servimos a Ele. Quero convidar você a abaixar sua cabeça. Quero convidar você a fechar seus olhos. E a pergunta é, quais são os desafios de Deus para a sua vida hoje? O que Deus tem falado com você? Lembra que o tempo é hoje. Sabe, não é para você colocar isso e falar assim, Senhor, eu entendi algumas coisas, mas sabe, deixa eu terminar algumas coisas primeiro. Deixa eu concluir algumas coisas primeiro. Deixa eu realizar alguns planos pessoais primeiro. Eu quero sim ser um cristão verdadeiro. Eu quero sim demonstrar a tua glória diante das pessoas, mas só deixa eu concluir algumas coisas primeiro. Como essa palavra vai tocar o seu coração?
Como você vai ser conduzido a viver de fato como um cristão verdadeiro, como um cristão que expressa o desejo e as ações de Cristo. Como você vai viver dizendo assim, olha, pode imitar o que eu estou fazendo, pode copiar as minhas atitudes, porque eu estou plenamente convicto de que eu estou fazendo aquilo que o Senhor deseja que eu faça. Não se preocupe com o que talvez esteja vindo na sua mente, no seu coração, dizendo, olha, você tem tanta coisa para arrumar. Não deixe Satanás colocar dúvidas no seu coração, porque não depende de você, só depende da sua disposição. Não depende de você mudar nada em você, depende de você permitir o Espírito Santo agir de maneira livre dentro de você. É Ele que vai convencer você do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que vai trazer nova vida. É Ele que vai produzir um novo comportamento para que você possa de fato produzir glória para o nome de Deus e viver genuinamente como um cristão. Não deixe Satanás colocar dúvida no seu coração ou trazer apontamento de culpa, acusação. Se arrependa e diga, Senhor, eu não quero mais viver por mim mesmo. Eu quero de fato viver para o Senhor. Eu quero de fato que o viver para mim seja Cristo. E as pessoas possam ver que eu sou um discípulo verdadeiro do Senhor em tudo que eu faça. Eu não quero ser mais um mero religioso. Eu quero servir com tudo que tenho, com tudo que sou, Senhor.